Bom dia, senhores. Bem-vindos ao canal marcosbrito.com, canal do YouTube, onde conseguimos responder algumas perguntas de internautas. Se você tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta em marcosbrito.com. Hoje a questão é sobre fratura do antebraço. Vitrine de menina fez a seguinte pergunta: Dr. Marcos, por favor me ajude. Minha filha de quase 3 anos quebrou o braço. Quebrou no rádio, próximo ao punho. Foi uma fratura incompleta. Além disso, esse osso envergou. Ela agora está com o braço imobilizado, com o osso na posição certa para consolidar. Porém, esse osso está envergado. O médico disse que queria fazer cirurgia para terminar de quebrar e deixá-lo reto. E outro especialista em cirurgia de mão falou que não existe essa necessidade, pois vai consolidar com 4 semanas. O osso continuará envergado, porém, de acordo com o crescimento dela, mais ou menos após 8 meses, ela já estará esticada, pois nessa idade é comum voltar ao normal, porque ainda está em fase de crescimento. Qual seria a sua opinião? Opção de tratamento nesse caso? Operaria? Deixaria envergado? Esperar esticar com o crescimento? Isso é possível? Me ajude, por favor. Muito bem. As fraturas de antebraço na infância são passíveis de correção com o passar do tempo. Quanto mais nova a criança, maior a capacidade de correção. As fraturas do antebraço elas ocorrem em 2 sentidos. No sentido antero-posterior, ou seja, enverga para baixo ou enverga para cima, ou também lateralmente, no sentido ulnar ou no sentido radial. A gente diz que envergar para cima e para baixo, esse está envergando no sentido do movimento articular, né? Quanto maior o movimento e nesse sentido de para cima e para baixo, maior a capacidade que o organismo tem de fazer correção. Então, pequenos desvios em crianças mais novas, mesmo que o braço fique discretamente envergado para baixo ou envergado para cima, existe uma tendência natural do organismo corrigir isso com o passar do tempo. Mas para que isso ocorra é importante que não tenha ocorrido uma lesão na físia, a físia é a parte do osso que faz a parte do crescimento, né? E que esse desvio não seja grande demais. Então, pequenos desvios no plano do movimento antero-posterior são passíveis de correção. Um problema quando a gente procura vários médicos, eventualmente, é que a gente vai ter várias opiniões. Eu não vou dar uma opinião específica em relação a esse caso, porque eu não estou examinando a criança. Mas, de modo genérico, a gente pode dizer que fraturas com pequenos desvios, sim, podem ser tratadas de modo não operatório. Em algumas situações, esse osso ele pode perder a redução e pode eventualmente evoluir com um pequeno desvio no futuro que, dependendo da idade da criança, tem uma capacidade de correção. Então, qual é a minha sugestão? Assim, quando a gente recebe várias opiniões, a gente tem que seguir aquilo que o nosso coração manda. Ou seja, você deve seguir a opinião de um médico que você confie e que que tem experiência naquilo. Então, procurar 3, 4, 5, 10, 15 médicos, na verdade, não ajuda no tratamento dos casos, né? Então, a gente deve fazer o acompanhamento com uma pessoa que a gente referenciou, que já tratou um amigo da gente, que nós temos um médico eventualmente de família, um clínico, né? Muitas vezes esse médico pode referenciar o paciente e dessa maneira a gente se sente um pouco mais seguro. A gente sempre fica muito ansioso quando a gente vai tratar um filho, né? Principalmente quando tem algum problema e tal. Mas as crianças têm uma grande capacidade de recuperação. Então, pequenos desvios são passíveis de serem tratados de modo não operatório e isso normalmente ocorre com os próximos meses ou eventualmente anos, né? Desvios onde os ossos se aproximem e dificultem a pronospinação, esses desvios sim são mais difíceis de corrigir e muitos deles acabam requerendo cirurgia. Ou seja, a gente pode falar com uma orientação geral em relação a esses casos,
mas não pode tratar um caso específico sem ter a oportunidade de examinar a criança. Por quê? Porque a gente tem que ver para onde foi o desvio, se esse desvio é grande, se esse desvio é pequeno, se ele foi no plano da articulação, se ele fechou os ossos, né, aproximou um osso do osso, se tem limitação da broncospinação. Né? Então não dá para dizer exatamente o que a gente faria nesse caso, porque a gente não está tendo a oportunidade de examiná-lo. Né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que em algumas situações é possível sim que os desvios sejam melhorados e fiquem normais, e o movimento fiquem normais nas fraturas das crianças menores. Eu sou o Marcos Brito, esse é o canal do YouTube, onde a gente responde algumas perguntas sobre ortopedia. Se você tiver uma dúvida, uma sugestão, você pode postar a sua pergunta em marcosbrito.com. Algumas dessas perguntas a gente seleciona para publicar aqui no blog, no canal do YouTube. Um grande abraço.